apóstolo Paulo tinha falado já, nós estudamos sobre vários dons, 9 dons, e tem aqueles dons que as pessoas colocam em primeiro lugar, mas ele coloca em último. Lá no capítulo 12, versículo 28, ele diz: a uns estabeleceu Deus na igreja. Aí ele fala, primeiramente, que é o mais importante de todos, apóstolos; em segundo lugar, profetas; em terceiro lugar, mestres; depois, aí vem uma série, né, de dons importantes, mas não essenciais para a igreja: operadores de milagres, dons de curar, socorros, governos, e o último fica sendo variedade de línguas. Alguns colocam línguas como o primeiro dom, batizado no Espírito Santo com a evidência de falar em línguas, quando ele coloca em último lugar. Então na igreja existem sim atividades e funções superiores umas às outras. Na época de Paulo, ele disse para os coríntios sobre o dom de língua. E ele vem falando de dons que são, dons e atitudes que são superiores ao dom de língua. Por que existiu o dom de língua? Dom é um presente, é uma capacidade que Deus dá para algumas pessoas, ou deu para algumas pessoas. Para os irmãos entenderem o assunto de línguas, porque ele menciona isso também, quando a nação de Israel estava se rebelando contra o Senhor, tanto o reino do norte quanto do sul, mas vamos pensar no reino do norte, que era Israel, ou Efraim, a nação de Israel ouvia desde madrugada até o anoitecer, ouvia os profetas falando com ela. Em qual língua? Em hebraico, a língua deles. Deus sempre falando através de profetas na sua própria língua. Eles ouviam? Não, eles se rebelavam. Então Deus os lançou para uma terra onde eles ouviriam diariamente um idioma que eles não iam conhecer, o aramaico, ou a língua de Arã, a língua onde também se falava ao norte do país, ou seja, na Síria, em outra terra, outra região. E eles ficariam ouvindo, sem entender nada. Isso tinha um significado. Deus estava julgando a nação de Israel. Imagine que eu estou falando com o Gustavo, em português, e o Gustavo não quer me atender. Ele não quer prestar atenção no que eu estou falando. De repente eu começo a falar em outra língua. Inglês não, porque ele é craque no inglês, não é mesmo? Grego, talvez. Ele vai ficar irritado. Ele vai ficar irritado porque eu estou falando de uma maneira que ele não está entendendo. Ninguém gosta de ouvir alguém se você não está entendendo o que ela está falando. Então Deus estava irritando o povo com uma outra língua, trazendo sobre o povo um juízo. Se alguém ousasse falar, mas por que nós estamos ouvindo em outra língua? Qual seria a sua resposta? Se você fosse um profeta naquela época. Ô profeta, por que eu não ouço mais a minha língua? O que o profeta diria? Você não dá atenção. Já que você não dá atenção, então você vai ficar ouvindo em outra língua. Aconteceu que o tempo passou e o povo continuou rebelde. Na época de Jesus, Jesus veio falando a língua deles, e a língua deles era, naquela época, aramaico. Quase todos os judeus sabiam, mas tudo bem, pode ser que algum filho não soubesse, então Jesus falava em grego. Será que eu estou falando grego? Mas grego todo mundo entendia. Todo mundo entendia grego ali naquela região e naquela época. Jesus falou do começo ao fim do ministério dele em palavras inteligíveis, ou seja, palavras que dava para entender, mas eles não prestaram atenção. Quando Jesus morre, ressuscita e vai ao céu e manda o Espírito Santo,
Quando o Espírito Santo cai sobre os discípulos começam a falar em outras línguas. Agora aqui nós precisamos parar para corrigir um erro que pessoas têm feito. Eles não falaram língua dos anjos. Eles não falaram línguas de êxtase, ou línguas que não existem. Começaram a enrolar a língua lá e falar uma língua que não existe. Não, eles falaram em 16 línguas existentes. Porque pessoas vieram naquela festa chamada Pentecoste, vieram de diversas nações. Então, só para vocês terem ideia, lá em Atos capítulo 2, você tem as 16 nações. Algumas delas, evidentemente, eles já sabiam a língua, então não era nem novidade. Mas você pode ver aqui em Atos capítulo 2, a partir do versículo 8. Veja bem, não aconteceu dom de ouvido, foi dom de língua. Há uma diferença? Não era um dom em que as pessoas ouviam outra língua e entendiam. Não, elas ouviam na língua delas. Os discípulos provavelmente começaram a repartir pessoas com a mesma língua. E aí, eles que nunca estudaram aquelas línguas passaram a falar nas línguas de cada grupo, sem que eles soubessem, sem que eles tivessem estudado aquelas línguas. Então, esse foi o dom de língua, do falante. O ouvinte não teve dom nenhum, ele só teve que ouvir. Então, quais foram as línguas que eles falaram? No versículo Atos 2,8 diz, o 7, estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses aí falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Não tem uma língua de Chupabalahau, Amalacai. Era língua existente. Quais eram as línguas? Somos partos, língua parta, medos, elamitas, naturais de Mesopotâmia, Judéia tudo bem, todo mundo falava ali, né? Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que ali residem. Romano também não era tão incomum. Grego e latim, porque os romanos falavam latim, não era tão extraordinário assim. Mas as outras línguas, os discípulos falavam. Bom, o que aconteceu? Os fariseus, os judeus importantes da época, eles ficaram dizendo: eles estão bêbados. Ou o apóstolo Pedro, ele deu uma mensagem e mostrava então o juízo de Deus sobre eles. Deus estava julgando aquelas pessoas daquela época que não queriam ouvir a mensagem. Minha pergunta é: para que isso na igreja? Língua era um sinal para incrédulos, para confundir os judeus incrédulos, que não queriam mesmo crer, que já tinham ouvido. Para que língua hoje na igreja? Então, meus irmãos, não precisa ficar com medo de falar isso. Língua não serve para nada dentro de uma igreja. Para nada, absolutamente nada. Inclusive, ela é perniciosa. Ela confunde. Mas, como ainda havia pessoas com esses dons, o apóstolo Paulo não quis simplesmente falar: cala a boca todo mundo que tem esse dom. Não. Ele disse: pode falar. Com o tempo vai sumir. Ninguém mais vai ter esse dom e não vai precisar mais. Então, mas por enquanto não proíbam essas pessoas de falarem língua. Mas tem várias regras para isso, caso alguém queira falar nas línguas. Desculpa a introdução longa aí, mas é porque, e se não der tempo da gente terminar o assunto, não tem problema. Mas eu queria que os irmãos compreendessem por que havia línguas na igreja
E infelizmente algumas igrejas hoje querem imitar o que acontecia lá e estão conseguindo imitar inclusive a confusão. A confusão que tinha em Corinto, eles conseguiram multiplicar hoje para vários movimentos, várias igrejas. Então, fique bem certo na sua mente, você estuda, claro, não precisa acreditar no que eu estou falando agora, pode estudar mais, mas línguas na igreja não tem utilidade alguma. Não tem. Ah, mas eu me sinto tão bem quando eu falo em língua na igreja. Exatamente, aí já começou o problema. Quem que se sente bem? Você. E o objetivo na igreja não é você se sentir bem com aquilo que você faz no culto. Você tem que glorificar Deus e edificar os irmãos. Edificar os irmãos. É isso que nós fazemos na igreja. Então o apóstolo Paulo vai falar que alguns assuntos na igreja são superiores. Profecia é superior. Profecia é o top. O top mesmo é apóstolo. Mas ninguém vai ser apóstolo. Apóstolos já foram comissionados por Deus. Já o dom de profecia, sim, pessoas podiam conseguir. Outra coisa interessante é que me parece, eu tenho quase certeza disso, pelo que eu estudo aqui da palavra de Deus, que hoje talvez não aconteça isso, mas antigamente podia-se escolher o dom. Podia buscar um dom até conseguir aquele dom. Porque ele fala assim no versículo 31 do capítulo 12: entretanto, façam o quê? Procurai com zelo os melhores dons. Então profecia é um dom superior, edificação da igreja é superior. Se você pensa em fazer alguma coisa na igreja, faça alguma coisa que edifique aos irmãos. Exceto falar em língua, quase tudo que você fizer na igreja, senão tudo, vai edificar os irmãos. Pense seriamente em fazer algo na igreja, porque vai edificar os irmãos. E um outro assunto que é superior: profecia é superior, edificação é superior. E superior também na igreja é paz. Paz. O contrário de paz é perturbação e confusão e desordem. Na igreja tem que ter ordem, tem que ter organização e tem que ter tranquilidade, um ambiente de tranquilidade. Então, profecia, edificação e paz são assuntos superiores que a igreja deveria buscar. Então ele fala no versículo 1, alguém pode ler? 1 Coríntios 14, 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Procurem os dons, ele falou para os crentes, mas na hora de procurar os dons, tem 9. Procurem esse aqui, o dom de profetizar, porque o dom de profetizar é superior aos demais dons. Nós temos o dom de profetizar hoje? Não é mais necessário, e isso eu não quero explicar novamente, porque gasta um tempo para explicar, e já falamos sobre a transitoriedade, dons que são transitórios, eles não precisam mais hoje, não precisa mais de videntes na igreja, pessoas que vão descobrir o futuro, porque está tudo aqui na palavra de Deus. Então nós seguimos a palavra de Deus, não precisa mais ninguém vir à frente e falar, tive uma revelação. Nós nem precisamos acreditar nas revelações supostas revelações que pessoas têm. Então procurem, Paulo falando para aqueles crentes, os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Está à procura de um dom? Procure o dom da profecia. Versículo 2: pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mistério em qual sentido? É um enigma. O que aquele sujeito está balbuciando?
O que aquela mulher está tentando falar? Ninguém entende. E é capaz que nem a própria pessoa está entendendo o que ela está falando. Então ele diz que quem fala em outra língua está falando não a Deus, ou melhor, não a homens. E é importante na igreja que você fale para os homens, para as pessoas, para edificar as pessoas. Mas quem estava falando em língua, estava falando só com Deus, porque Deus não tem problema de entender uma língua, concorda? Deus não precisa nem de língua, Ele entende os pensamentos, Ele entende tudo que passa no coração de alguém. Mas Ele fala assim que quem profetiza, então edifica, exorta, consola. Muito bom esse dom, o dom da profecia. Busquem esse dom, porque é esse que a igreja precisa. A igreja não precisa de pessoas falando em línguas. A igreja precisa de alguém falando numa língua que todo mundo entende e mais, que tem algum conteúdo bíblico. O que está falando em outra língua não tem edificação nenhuma? Talvez tenha, e com certeza tem uma edificação própria para ele mesmo, mas não para a igreja. Quem profetiza está edificando a igreja, porque a profecia consiste em edificar os irmãos, exortar os irmãos e consolar. Nós precisamos de repreensão e nós precisamos de consolo. E se de repente na nossa igreja as pessoas começassem a falar em língua, já pensou que beleza? Alguns diriam, todo mundo fala junto, não tem problema, ou mesmo uma pessoa só. Não vai me exortar em nada e não vai me consolar em nada. Logo é inútil, não precisa. E nós precisamos ser práticos. Nós não estamos aqui para gastar um tempo. Essa 1 hora que nós passamos aqui, 1h10, 1h15 minutos, são minutos preciosos. Concordam com isso? São minutos que nós estamos aqui para investir bem esses minutos, para louvar a Deus junto com os irmãos, para aprender algo que Deus quer nos falar. O apóstolo Paulo, ele sempre gostava de usar uma ironia. Ironia ele falava uma coisa, mas na verdade não era exatamente aquilo que ele queria falar. Por exemplo, ele diz aqui, eu quisera que todos vós falasseis em outras línguas. Será que ele quer mesmo? Acho que não. Ele simplesmente está dizendo, seria bom que todo mundo falasse. É uma ironia, uma figura de linguagem para dizer assim, tá bom, vocês querem mesmo buscar línguas? Seria bom que todo mundo soubesse falar, porque pelo menos resolveria esse problema. Ninguém mais ia ficar com aquela curiosidade, quando eu vou conseguir falar em línguas? Então o apóstolo Paulo diz, eu falo mais línguas que todo mundo. Humilde ele, né? O apóstolo Paulo era humilde, ele só estava querendo dizer, gente, eu falo mais língua que todo mundo, quer saber de uma coisa? Não vale a pena. Ele passou por esse caminho. O apóstolo Paulo falava latim, aramaico, grego, possivelmente ele falava um pouco de frígio, ele falava línguas da Ásia Menor, provavelmente ele arranhava em vários idiomas, e o apóstolo Paulo era fluente em alguns deles. Então o apóstolo Paulo ele diz no versículo 5, alguém pode ler? Gostaria que todos vocês falassem línguas, mas gostaria ainda mais que todos profetizassem, pois a profecia é superior a falar em línguas, a menos que alguém interprete o que vocês dizem, para que toda a igreja seja fortalecida. Ou seja, ele está ironizando, ele não quer que todo mundo fale em línguas, ele quer na verdade que as pessoas saibam profetizar, edificar os irmãos, porque a profecia, ou quem profetiza, é superior, ele está dizendo, aquele que fala a língua. Agora, quem fala a língua, se ele sabe profetizar, aí já tem um pouco de edificação. Mas veja bem, eu falo em língua e
e outro interpreta. Quando eu falo, ninguém entende, mas alguém que sabe interpretar, ele vai interpretar, aí todos vão entender. Sabe o que vira? Profecia. Então vai direto na profecia. Vocês certamente já ouviram mensagens com intérprete. Vocês gostam? Cansa. Cansa. Aqueles que estão aprendendo um idioma, por exemplo, daquele idioma que está sendo falado, até ele gosta, porque ele vai comparando. Mas os demais, uma mensagem de 1 hora poderia ser pregada em meia hora, tranquilamente. Então, um intérprete para interpretar algo nem vale a pena. Vale a pena alguém que já fala direto para os demais. Ele diz assim: meus irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei? Se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina, qual a vantagem de eu falar em língua entre vocês? Não tem vantagem nenhuma. Aí ele diz assim também que é igual instrumentos inanimados, como a flauta, cítara, um instrumento de cordas, quando emitem som. Se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou cítara? Veja o versículo 8. Alguém pode ler? Pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Os do tempo antigo aí, ó, que assistia filmes de Forte Apache, Rin-Tin-Tin, lembra, Janes, do Rin-Tin-Tin? Está passando no SBT. Está passando já? Então, quando tocava algo assim, olha, todo mundo já sabia que a 7ª cavalaria estava por lá, estava chegando ao ataque, ou muda de lugar. Mas se tocasse algo do tipo o que isso indicaria? Ó, que interessante, né? Como que o som colocado no lugar certo, as notas no lugar certo, passa uma mensagem de ataque, como ele fala aqui. Se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Ou então, se tocar aquilo lá que eu falei, alguém morreu? Porque os sons têm significado. E ele diz na igreja também, ninguém pode ficar falando sem sentido, sem significado. Tem que ter significado na igreja, é coisa séria estarmos na igreja. Então, se com a língua uma pessoa não fala algo compreensível, como é que nós vamos entender a mensagem? É como se você falasse para o ar, como se você falasse sem sentido algum, não aproveita para ninguém. Então ele fala que no mundo tem muitos sons, e todos os sons têm sentido, a tal ponto que quando dá um trovão, muitas pessoas ficam com medo, elas carregam alguma lembrança até do som do trovão. Já tem sons do passarinho, por exemplo, que as pessoas gostam, porque os sons eles têm significado, e o apóstolo Paulo ele vai dizendo que na igreja tudo tem que ter significado. Se eu ignorar isso, eu sou um estrangeiro. Se vier um estrangeiro aqui falando uma outra língua que ninguém conhece, então você vai me desculpar, mas nós não estamos te entendendo. Talvez ele nem vai nos entender também. Não tem sentido. Procurem então dons que edifiquem a igreja, é o que o apóstolo Paulo fala. Quem fala em outra língua, ou falava em outra língua, tinha que orar para também ter o dom de interpretar.
Senhor, eu tenho o dom de falar em língua, mas eu não sei interpretar, então me dá esse dom também, para que o pouco tempo que resta desses dons, que fosse algo aproveitável. Ele diz também no versículo 14, mas a mente dele fica infrutífera, porque ele não sabe o que ele tem que falar para as pessoas. Então o apóstolo Paulo, ele chega à conclusão junto com os irmãos: tudo que eu fizer tem que ser com o Espírito. Jesus falou: chegará o dia, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão em verdade, em espírito e em verdade. Então o apóstolo Paulo também fala isso. Agora, se eu bendigo ao Senhor, não, mas fica tranquilo, porque o que eu estou falando, você não está entendendo, mas é louvores a Deus. Sei não, hein? Eu tenho que acreditar nisso? Não, pode acreditar. Não, o apóstolo Paulo disse que se você bendiz ao Senhor em espírito, é só você. Como que o indouto, ou seja, aquele que não está entendendo aquela língua, como é que ele vai falar amém? Por que a gente fala amém? Assim seja, eu concordo. Como é que você vai concordar se você não está entendendo? Você não vai assinando qualquer documento, vai? Da mesma maneira, você não vai acreditando que todo mundo fala. No versículo 18 ele diz: dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Contudo, veja a importância que ele dá no dom da profecia. Alguém pode ler o versículo 19? Contudo, antes quero falar na igreja 5 palavras de minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. É melhor eu falar 5 palavras. 5 palavras que todo mundo vai entender. Até poderíamos dizer menos palavras, né? Porque Deus amou o mundo, Deus é amor. São poucas palavras que têm muito mais sentido do que 10.000 palavras em outra língua. Só como curiosidade, 10.000 palavras é o que uma pessoa fala em 1 hora, sem interrupção. Vai dar um discurso de 1 hora, ele falou 10.000 palavras. Então ele diz aqui, é melhor falar alguns segundos de algo que todo mundo entende do que 1 hora e ninguém entende nada. Ele fala: meus irmãos, acordem para o fato que e vocês não têm que ser mais crianças nisso. Vocês têm que estar espertos sobre esse assunto. Meus irmãos, eu também acho que hoje as pessoas têm que ficar mais espertas. Jamais alguém deveria gastar sua vida ou dias da sua vida frequentando cultos onde as pessoas ficam falando em línguas. Porque ele está dizendo que línguas, no versículo 21, é aquilo que eu citei para os irmãos, né, do cativeiro. No versículo 22, línguas são sinal, sim, mas não para os crentes, mas para os incrédulos. Para os crentes não precisa disso. Os crentes precisam não de línguas no culto, mas eles precisam de pregação. Eles precisam de profecia. Antes, profecia não escrita, profecia falada. Hoje, a profecia está aqui. Enquanto eu estou pregando, é um tipo de profecia, mas não que eu estou tendo revelação, é que eu estou transmitindo para os irmãos daquilo que já está escrito, explicando para os irmãos. Então nós precisamos de pregação e não de línguas. Nós não precisamos de espetáculos na igreja. Nós não precisamos que pessoas se sintam bem falando em outras línguas. Nós precisamos de edificação. Agora, imagine a situação, ele fala, se todo mundo está reunido na igreja e várias pessoas, ainda que seja uma, mas várias pessoas comecem a falar em línguas. Aí entra um incrédulo na igreja. O que esse incrédulo vai dizer da igreja? O que vocês acham que ele vai dizer? Eu já ouvi alguém falar isso.
E está aqui. Ali tem um monte de doido. No versículo 23. Não dirão porventura que estáis loucos? Depois não vai falar que é perseguição contra a igreja. Estão perseguindo a gente, chamando a gente de doido. Porque estão agindo como doidos, como loucos. Agora, imagina, na igreja tem um estudo da palavra e pregando sobre as grandezas de Deus, na língua que todos entendem, pregando sobre o pecado, sobre o arrependimento, sobre a fé, a conversão e salvação. Quando entra alguém, ele não vai chamar de doido, provavelmente não, mas ele pode ser inclusive convencido por aquela palavra, e assim ele se converter. Diz no versículo 25: tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus de fato está no meio de vós. A palavra transforma, meus irmãos, mas a palavra que todo mundo entende, palavras ininteligíveis que as pessoas não entendem, elas não transformam ninguém. Pode ser que transformam pessoas de racionais para irracionais, transformem pessoas de bom senso para insensatas, loucas. Mas a palavra de Deus diz: fale na língua que todos entendem. Aí o apóstolo Paulo vai continuando para dizer que a edificação na igreja é superior e que a paz e ordem na igreja vale mais do que línguas. Ele fala assim no versículo 26, alguém pode ler? Portanto, que diremos, irmãos, quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Tinha lugar para línguas? Sim. Tinha lugar para revelação? Também. Tinha lugar para profecia? Sim, era até preferível que houvesse esse espaço. E música? Tinha na igreja? Tinha também. Tinha leitura da Bíblia, de um salmo? Tinha. E estudo, doutrina? Tinha também. Tudo que a gente, quer dizer, quase tudo que a gente faz aqui na igreja, tinha na igreja do início. Mas ele diz: tudo tem que ser feito para edificação. Ninguém pode sair da igreja dizendo: não entendi nada, foi uma bagunça na minha mente. Não, você tem que sair daqui bem certo do que você ouviu e qual foi o propósito do culto. Aí ele fala: se alguém falar em língua, aí ele começa a colocar regras. Se alguém falar em língua na igreja, quantos pode ter por culto? 2, no máximo 3. 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Isto sucessivamente. Então, pouca gente falando em línguas, pouca gente falando em línguas, também sucessivamente, ou seja, um, depois outro, nunca de uma vez só, pessoas falando. E outra, se tiver alguém que fala em língua, tem que ter o quê? Interpretar. É isso que nós vemos ou já vimos nos movimentos de igrejas que falam em línguas? Não. É uma bagunça. Então nós estamos aqui para falar mal das igrejas, tá bom? Nós estamos nessa igreja aqui. Mas nós estamos estudando um texto onde está corrigindo isso. E pode ser que alguém aqui tenha vontade de frequentar esses grupos. Aí você vai lembrar quando você estiver lá, tá bom? Você vai lembrar desse texto. O texto diz que as pessoas não podem fazer o que estão fazendo hoje. Um monte de gente falando ao mesmo tempo. E também sem ninguém para interpretar. A Bíblia não permite isso. Então não está sendo feito para a glória de Deus. Agora, a palavra de Deus diz também no versículo 28, se não tiver alguém que interprete, então faz o quê? Fica calado.
Como? Mas eu tenho um dom, eu tenho que manifestar o dom do Espírito Santo. Não, o mesmo Espírito Santo que deu o dom é que está mandando ficar calado, porque não está edificando a igreja. Fique no culto. Vai falar em línguas? Então fala só para você, só em pensamento ou cochichando, bem baixinho, só para você mesmo, com Deus. Agora, e no caso de profetas? Porque na igreja precisava de profetas, pessoas que vinham trazer revelação de Deus, daquelas que não estavam escritas, porque não havia nada escrito ainda do Novo Testamento. Então, profecia na igreja, dois que trazem alguma revelação, no máximo 3, e os outros vão julgar, vão ouvir, vão receber da palavra de Deus que eles estão falando. Agora, no versículo 30 diz: se porém vier revelação a outrem, ou seja, alguém está sentado, alguém está falando, como eu agora, por exemplo, estou falando. Imagine se fosse naquela época, eu estivesse falando algo que não está escrito, porque eles não tinham nada escrito. Então eu estou falando: Deus quer, meus irmãos, que façamos isto. Daí eu começo a falar como tem que viver no dia a dia. Mas alguém recebeu naquele momento uma revelação de Deus. É o Espírito Santo quem controla. Então ele vai se levantar de lá e vai falar: meu irmão, acabou seu tempo. Para de falar, porque o Espírito Santo agora falou para mim algo novo. A sua mensagem está boa, mas Deus quer que pare. E outro agora vem falar. Então a Bíblia diz que esteja assentado, cale-se o primeiro. Esse que estava falando, ele vai se assentar, ele fica calado, enquanto vamos ouvir uma nova revelação. Isso podia acontecer no culto 2 ou 3 vezes, poderia acontecer no culto. Agora ele diz no versículo 31 que há espaço para todo mundo. Alguém pode ler o versículo 31? De todos podereis profetizar, uma voz do outro, para todos aprenderem e serem consolados. Todos os 3, né, Gustavo? Todos os 3 naquele culto. Outro culto, outros podem também, mas naquele culto só 2 ou 3, porque já está bom, né? Eu gosto disso, que na palavra de Deus também tem limites, né? Muita coisa você não consegue absorver, então só aquilo lá já está bom por hoje. Outra reunião Deus manda outras revelações, mas todos vão aprender, todos vão ser consolados. Aí ele fala no 32 que os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. O que ele quer dizer com isso? Espírito é disposição, minha determinação, minha vontade. Eu estou falando aqui, e aí alguém vem com a palavra de Deus, uma outra palavra, eu posso controlar a mim mesmo, porque o espírito do profeta está sujeito ao próprio profeta. Ou seja, sim, meu irmão, pode falar. Ele tem domínio daquilo, ele abre mão. Então o apóstolo Paulo ele mostra que Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Meus irmãos, no culto, paz é essencial. Você precisa entender o que está acontecendo na igreja. Ele diz isso para todas as igrejas, a mesma mensagem. Esse negócio de culto bagunçado, de culto avivado, que pessoas falam juntos, que pessoas falam em línguas, pessoas caem, rolam, expulsam demônios e... Meus irmãos, não tem espaço para isso na igreja. A igreja é um lugar de tranquilidade, é um lugar de paz, é um lugar de entendimento. No versículo 34 ele fala sobre as mulheres. Ele fala: as mulheres conservem-se caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, estejam submissas, como também a lei o determina. Na igreja tinha mulheres que pregavam. Por exemplo, Priscila, ela pregou para Apolo. Priscila, junto com o marido dela,
Áquila, né? Ela pregou para Apolo, mostrando o caminho correto da palavra de Deus. Deus usava sim as mulheres. Deus usava Filipe, por exemplo. Filipe, lá de Atos capítulo 8, ele tinha 4 filhas e as 4 eram profetisas. Então elas podiam falar, elas podiam ter participação na obra de Deus, mas no culto público o apóstolo Paulo, ele não queria que as mulheres ensinassem. Quando fala caladas, eu entendo assim, que era para não ensinar. Elas ficavam caladas nesse sentido. Agora, a razão disso está em 1 Timóteo capítulo 5. Eu não quero tratar dessas razões agora, mas você pode ler lá em casa quando você quiser. 1 Timóteo, capítulo 2, 1 Timóteo capítulo 2, versículos 11 a 15. Bom, 1 Timóteo 2, 11 a 15, tem um estudo ali para as mulheres. Então nós não vamos discutir aqui, nós não vamos ficar brigando com as mulheres. Essa igreja nunca deu problema nessa área, louva a Deus por isso. As mulheres aqui têm ministério, só não tem a mulher que não quiser, mas toda mulher aqui pode ter ministério, pode inclusive ensinar crianças, ensinar juniores, adolescentes, pode ensinar homens adultos, aconselhando junto com o marido ou mesmo sozinha. Pode ter participação no evangelismo, mas a palavra de Deus, que eu entendo, ela não permite que a mulher pregue. Eu não sei exatamente tudo, apesar das explicações, por que Deus não quer. Alguns comentaristas falam que é por causa daquela época que as mulheres não sabiam ler nem escrever. Mas e as que soubessem, não podiam? Não, a palavra de Deus diz que não. Se alguma mulher quisesse aprender alguma coisa, então ela aprenderia com o marido. E nem está falando da mulher solteira, né? E nem está falando da mulher que tem marido incrédulo. Mas eu acredito que nenhuma mulher ficaria sem o ensino, sem a compreensão da palavra de Deus. Todas poderiam compreender. Mas ele diz que é vergonhoso falar na igreja a mulher. Então, assim como outros assuntos, a gente não discute, a gente pode não entender, mas a gente não discute com aquilo que Deus fala. E ele diz, se alguém não está concordando com isso, a pergunta que ele faz é: a palavra de Deus, ela se originou no meio de vocês ou ela veio para vocês? A resposta é clara. Meus irmãos, a palavra de Deus não surgiu no meio dessa igreja. A palavra de Deus não surgiu no meio de nenhuma igreja que a gente conhece. A palavra de Deus veio para a igreja. Não é um assunto que você pode dar opinião. Não é um assunto que você faz uma assembleia para ver se você concorda ou não com esse assunto. Todos os assuntos da Bíblia não é algo que você vai decidir se você aceita ou não. Se você é um crente e diz que é obediente à palavra de Deus, você tem que aceitar. Depois você pode entender. Primeiro você tem que aceitar. Por exemplo, eu não entendo da criação de Deus, mas primeiro eu aceito. Eu aceito que Deus é o Criador absoluto dos céus e da terra. Como foi feito? Aí a gente pode tentar entender, mas em primeiro lugar, a palavra de Deus, ela veio para nós, ela não surgiu no nosso meio. Então ele fala no versículo 37, alguém pode ler? Se alguém se considera profeta ou espiritual, que conheça ser mandamento do Senhor e nos escreva. Então, meus irmãos, parem de lutar contra Paulo. Por que está lutando contra Paulo? Eu já vi comentaristas dizendo que Paulo era machista. Para de lutar contra Paulo, porque ao lutar contra Paulo, você está lutando contra Deus. Porque ele recebeu de Deus, ele foi inspirado por Deus. Paulo, Pedro, os demais apóstolos que escreveram. Então, se alguém o ignorar, será ignorado. Ignorar quem? Deus. Se alguém ignorar Deus e o que ele está falando, ignorar o mandamento de Deus, sabe o que vai acontecer?
você também vai ser ignorado. Então é melhor você aceitar a palavra de Deus. Quando você chegar hoje em casa, seja lá qualquer assunto, talvez você queira muito falar em línguas, ter outros dons. Senhor, por que não lute com Deus? Se você tem dificuldade, por que, Senhor, eu sendo mulher não posso ensinar na igreja? Lute com Deus. Se você ignorar Deus, você será ignorado. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais de falar em línguas. Então está liberado? Não, a gente começa tudo de novo, né? Eram dons que passaram, línguas cessarão, já não tem mais necessidade. Nós não temos judeus aqui, judeus incrédulos, para a gente confundir a mente deles, porque eles já ouviram tanto e não reconhecem, então precisa de línguas. Nós não temos incrédulos para fazer isso. Se tiver incrédulos na igreja, eles vão ter que entender o que a palavra de Deus diz, não em outras línguas para confundi-los. Deus não está fechando portas para os incrédulos na igreja, Ele está abrindo, e para abrir tem que falar palavras que eles entendem. E ele mostra que o mais importante na igreja, quer dizer, dentre tantas coisas importantes, é isto, versículo 40, alguém pode ler? Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Tudo na igreja tem que ser feito com decência e com ordem. Alguns colocaram uma ordem muito mais que Deus está falando, aí eles colocaram rituais, aí fica uma coisa muito robótica na igreja. Não é? Digamos assim, olha, nunca entrar no púlpito pelo lado esquerdo, mas pelo lado direito, de lá para cá. E para sair, sempre sair pelo lado direito. Ó, tá vendo? Os músicos também. Não, nós não podemos colocar rituais na igreja, porque senão nós viraríamos legalistas. Não, a gente faz coisas que cada um tem o seu jeito. Vocês já viram o Joãozinho dirigindo culto, né? Ele não tem um jeito próprio para dirigir? E o seu Dionísio não tem um jeito próprio? E o Jonas não tem? Todos têm um jeito próprio. Tem o estilão deles, o jeito deles. Cada um tem um jeito para pregar. E Deus gosta disso. Deus gosta de variedade na igreja. Então nós não precisamos ser robóticos, ritualistas, mas nós vamos fazer cada um com o seu próprio jeito, mas nós vamos fazer de modo decente e ordeiro. Que Deus nos abençoe, que a igreja do Senhor Jesus Cristo, essa igreja aqui, essa igreja local, seja um lugar para você de paz, não de confusão. Seja um lugar para você de manifestação dos dons que Deus te dá, e não de privação daquilo que você tem no Senhor. Que Deus os abençoe. Vamos orar e vamos cantar. Senhor, agradecemos porque a Tua palavra é tão perfeita, tão ordeira, e nós aprendemos tanto com a Tua palavra. Obrigado, Deus, porque aprendemos hoje sobre a pregação da Tua palavra sendo superior, também a ordem no culto e a paz sendo algo superior, e também a edificação dos irmãos. E que nessa igreja nunca falte, ó Pai, a pregação, a edificação e a paz. Que o Senhor abençoe a cada um. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Amém.